nesta noite com os irmãos para adorar a Deus e trazer aqui uma palavra de Deus a todos nós presentes nesta noite. Quem encontrou o texto, diga: eu vou para o céu. E quem não encontrou, eu vou também. Está escrito, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto é até conhecido, e de todos que leem a Bíblia ele é conhecido, e é um texto, uma história tão extraordinária, tão maravilhosa, que os 4 evangelistas empreenderam tempo e esforço para escrevê-la. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram este milagre. Poderia alguém pensar agora: claro, mas os evangelistas, os 4 evangelhos ou os 4 evangelistas, o único milagre comum que eles escreveram, além da morte e ressurreição de Cristo, foi este milagre. Observemos que Mateus, Marcos e Lucas são aqueles evangelhos que nós o denominamos de sinóticos, parecidos, semelhantes. E eles, Mateus, Marcos e Lucas, escrevem basicamente as mesmas histórias, mas revelando detalhes um que o outro não revela. Marcos é o mais resumido deles, Mateus o mais extenso, Lucas o mais detalhista. Mas é interessante que todos os 4 evangelistas escreveram a história, o fato da multiplicação, do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Então é um fato interessante a ser observado por nós que lemos a Bíblia Sagrada e cremos nela. Esse milagre é extraordinário. Tudo que Jesus fez nos seus milagres é extraordinário. Estamos pontuando isto aqui nessa oportunidade. E eu quero falar nesta noite sobre envolvidos na missão. O Senhor Jesus Cristo, o contexto em que Mateus escreveu é o mesmo contexto em que Marcos, Lucas e João escreveram. É o contexto da morte de João Batista. A Bíblia diz que João foi morto no cárcere, decapitado. E a Bíblia diz que quando Jesus ficou informado da morte de João, a Bíblia diz que Jesus convidou os seus discípulos para uma região deserta, para um lugar à parte, para um lugar separado, para um lugar a sós com os seus discípulos.
Lucas diz que Jesus convidou os seus discípulos para ir a um lugar à parte, porque o ministério estava tão corrido, a vida de Jesus estava tão corrida, era tanta gente que eu procurava, que eles não tinham tempo nem para se alimentar. Então, Jesus parece que chama eles para um tipo de descanso. Só que quando a multidão soube que Jesus Cristo havia pegado o barco e atravessado, ido para um lugar deserto, e o evangelista João diz que ele foi para a região de Betsaida, ele foi para a região daquela cidade, só que uma região deserta. Só que quando a multidão ficou sabendo que ele estava para aquele lugar, a Bíblia diz que, claro, obviamente, não havia barco suficiente para aquela grande multidão. A Bíblia diz que enquanto Jesus foi de barco, a Bíblia diz que a multidão foi a pé. Glória a Jesus. Nós temos aqui não só nesse momento uma multidão faminta pelo pão e pelo peixe, mas nós temos uma multidão faminta por ouvir Jesus. Nós temos aqui não só uma multidão necessitada no estômago, mas nós temos uma multidão necessitada na alma e no espírito. E segundo os comentaristas, ou o comentarista da nossa Bíblia pentecostal, pontua 3 pontos principais nesta história. O primeiro deles é que Jesus realizou esse milagre e está demonstrando o seu poder de prover para o corpo, mas prover também para a alma. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós temos aqui uma multidão tão faminta, queridos, faminta pelo pão do céu. E o Senhor Jesus Cristo, no contexto desta multiplicação, na narrativa de João, que é o capítulo 6, Jesus se auto-intitula o pão vivo que desceu do céu. Ele se auto-intitula no versículo 48 de João 6 e diz: eu sou o pão da vida. Aí ele então diz assim: eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E o pão vivo que desceu do céu é o pão que dá vida. Só quem já comeu desse pão e pode levantar a mão e adorar o Senhor. Então essa multidão foi a pé, caminhou a pé, porque tinha fome de ouvir a voz de Jesus, de ouvir a palavra de Jesus. E o texto diz para nós, queridos, que quando Jesus saiu, que viu aquela grande multidão, a Bíblia diz que ele foi movido por uma compaixão tão intensa e tão forte, que ele saiu por entre a multidão, procurando os doentes, procurando os enfermos, e sobre eles estendia a mão e os curava. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, porque Jesus Cristo, além de cuidar da alma, além de suprir as necessidades espirituais, ele se preocupa também com o corpo, e saiu entre a multidão, curando os doentes e curando os enfermos, porque ele provê para o espírito, mas provê também para o corpo. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero dizer, relembrar, para nos nesta noite incentivar: Jesus Cristo cura sim, como é cantado o nosso hino 7 da harpa cristã. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Quem foi que disse que Jesus não se importa com os enfermos e com os doentes? Quem foi que disse que Jesus Cristo não se preocupa a ponto de sair pelo meio, curando os enfermos e os doentes? E na autoridade desta palavra, debaixo da graça de Deus nesta noite, aleluia, levante sua mão assim, receba, você que está doente, receba a cura, receba o milagre, receba a bênção da restauração da saúde, na autoridade do nome de Jesus, que cura sim. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Jesus, movido por compaixão, saiu por entre a multidão, curando a todos os enfermos. No versículo de número 15, o texto diz que a chegada à tarde, eles passaram um dia envolvidos na cura do povo e na pregação. No fim do dia,
ao declinar o dia, ao chegar a tardinha, ao anoitecer, a Bíblia diz que os discípulos chegaram até Jesus. Versículo 15: quando chegaram até Jesus, o texto diz que eles disseram: Senhor, o lugar é deserto. Os discípulos dão aqui 3 argumentos para não se envolverem na missão. Os discípulos deram aqui 3 argumentos para não se envolver na missão. Observemos o que relatou João no capítulo 6, escrevendo este mesmo milagre da multiplicação. João disse que Jesus chegou para Filipe. A partir dos versículos 1 do capítulo 6 de João, Jesus chegou para Filipe e então disse a Filipe: olha, Filipe, e essa multidão, como vamos fazer para alimentar esta multidão? A Bíblia diz que Filipe olhou e disse assim: Senhor, é demais, nós não temos aqui o que é suficiente para prover a esta multidão. A Bíblia diz que Jesus Cristo perguntou isso para Filipe, para testar Filipe. Versículo 6, perguntou a Filipe, mas é para testar. Por quê? Porque ele já sabia o que havia de fazer. Observe que no versículo 5, ele perguntou a Filipe, e Filipe disse: onde é que nós vamos comprar? Aonde compraremos? Aonde encontraremos? Aí o versículo 6, mas ele dizia isso para o experimentar, para o testar, para o provar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Deixa eu dizer aqui para nós nesta noite: Jesus nos testa, nos prova, mas Jesus não depende das nossas ideias, ele não depende das nossas estratégias para realizar aquilo que ele sabe fazer. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor perguntou para Filipe, não é porque ele estava sem ideia, não é porque ele não tinha poder, não é porque ele estava perdido, mas ele queria o experimentar, o testar, o provar. Mas Filipe não passou no teste, ele não passou no teste de Jesus, mas Jesus já sabe o que fazer. O nosso Jesus nunca fica sem saber o que fazer, ele nunca fica perdido, ele nunca fica naquela expressão que a gente usa no Maranhão, principalmente quem mora na roça, ele não fica areado depois de uma grande chuva, relâmpagos cortando aí no céu, perdido sem lã. Não, ele nunca fica areado, perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o caminho, sem saber a direção. Não, nosso Jesus é soberano, ele tem todo o poder, ele detém todo o poder, ele conhece todas as coisas. O texto diz, verso 6, ele já sabia o que ia fazer. Desde o início, queridos, Jesus já sabia tudo o que ele ia realizar. Ele sabia que ia multiplicar os pães, ele sabia que iria multiplicar os peixes, ele sabia que iria alimentar aquela multidão com aquele alimento. E então ele experimentou Filipe. A Bíblia diz no versículo 7 que Filipe disse: nem se tivesse 200 denários, Senhor, era possível alimentar esse povo, era possível dar um pouquinho para cada um. A Bíblia diz que apareceu um outro discípulo, irmão de Pedro, André, e André disse: olha, tem um rapaz aqui, Senhor, e este rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Aí ele usa o argumento assim: mas o que é isto para tanto? Voltemos para o que nós estamos vendo em Mateus capítulo 14. Olhe comigo no versículo 15. O primeiro argumento que eles usam para não se envolver na missão é sobre o lugar. Eles chegaram para Jesus no fim do dia e disseram, o contexto é esse: não temos dinheiro, o dinheiro não dá, ainda que tivéssemos desse tanto não daria. E o que é 5 pães e 2 peixes para esta grande multidão? Segundo os estudiosos, essa multidão no mínimo eram 15.000 pessoas, porque o texto sagrado deixa claro que eram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então mais ou menos nós temos aqui uma multidão de 15.000 pessoas, mas basicamente era mais que isso. Mas vamos pensar em 15.000
mil pessoas que estão ali com fome, que estão ali cansadas, suportaram toda a fadiga do dia. Aí eles chegaram para Jesus e parece comum, e parece natural e normal o argumento deles: Senhor, despede o povo para sair pelas aldeias, para sair pelas cidades e usar o dinheirinho que tem no bolso, no alforje, e comprar pão para si, para os pais comprar pão para os filhos, para eles se alimentarem. Jesus olhou e está observando, e o argumento é: porque o lugar é deserto. Irmãos, isso não é verdade. Uma das nossas maiores e mais usadas desculpas para não nos envolvermos na missão não é sobre o lugar que a gente mora, não é sobre a rua que a gente mora, não é sobre o bairro que a gente mora, não é sobre o povoado que a gente mora. A maioria das desculpas que a gente usa é sobre o lugar. E isso é tão interessante, queridos, que a gente vê isso polarizou no mundo, polarizou no Brasil. A gente vê as pessoas quando querem ficar famoso, por exemplo, eles botam culpa no lugar. Aí um cantor quer ficar famoso, aí alguém diz: ó, tu canta demais, agora aqui não dá certo pra ti. Mas se tu fosse pra Goiânia, lá onde mora o Leonardo, lá onde mora o fulano, lá onde tá o Zé Felipe, lá onde tá os cantores gospel famoso, agora se tu for pra Goiânia dá certo, porque as pessoas estão atrelando o sucesso ao lugar, as pessoas estão atrelando o sucesso e a manifestação de Deus dependendo do lugar. Mas deixa eu dizer que nessa noite, o Jesus que nós servimos não está limitado à geografia, não está limitado ao lugar. Ele faz aqui, ali e além, ele faz aonde ele quer fazer. Oh, bendito é o nome de Jesus. Um dos lugares onde Deus mais fez milagre foi no deserto, e aqueles estão dizendo: ó Senhor, o lugar inapropriado, o lugar é deserto. Eles esqueceram que chovia pão todo dia no deserto durante 40 anos, e Deus proveu para o seu povo. Usaram o argumento de que o lugar não é bom, usaram o argumento de que o lugar é pequeno, usaram o argumento de que o lugar é pobre, usaram o argumento de que o lugar é inóspito, usaram o argumento de que o lugar é pequeno demais. É porque tem gente que ele acha que ele é maior do que o lugar, tem obreiro que acha que ele é maior do que a obra, tem obreiro desprezando o lugar. Não vou para lá porque é pobre, não vou para lá porque não tem asfalto, não vou para lá porque é por causa disso, por causa daquilo outro. Para com isso, nós não somos maiores do que Jesus e nem melhores que ele. Enquanto em Mateus capítulo 9 versículo 35 está escrito: e então Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando e pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Se Jesus, irmãos, andou em todas as cidades, ai mamãe, foi nas cidades e em todas as aldeias. Tem muita gente por aí que só quer andar na cidade, tem muita gente por aí que só quer andar nas metrópoles, tem muita gente por aí que só quer pisar no chão preto, como a gente fala. Mas Jesus pisou na poeira, mas Jesus andou nos povoados, mas Jesus andou nas aldeias, mas Jesus andou nos recantos, Jesus andou nos lugares mais recantados, mais distantes, mais longínquos, mais desprezíveis, porque Ele é o nosso maior exemplo, e porque Ele foi, eu também irei, porque Ele foi, a sua igreja também vai, porque Ele foi, a sua igreja não se recusará a ir. Bendito é o nome de Jesus. Senhor, o negócio é o lugar. Senhor, se fosse numa cidade, tenho certeza que ia dar certo, porque tem padaria. Senhor, se fosse numa grande metrópole ia dar certo, mas o negócio é o lugar. Senhor, se eu morasse numa cidade maior, eu ia fazer. Senhor, o negócio é o lugar. Se eu morasse no perto disso, Senhor, o negócio é o lugar. Não, o negócio não é o lugar. O nosso negócio é falta de memória. O nosso negócio não é o lugar, não é sobre o lugar. Porque quem serve a Deus e tem consciência do Deus que serve, que é o Deus Todo-Poderoso, ele sabe que aonde quer que ele esteja. Lembra do salmista, quando ele disse assim: se eu subir ao céu, aí é a tua casa, é onde tu mora. Mas se eu descer lá no céu, até lá a tua mão me alcança, a tua destra me alcança. Não há lugar escondido que Deus não veja. Não importa onde tu mora, não importa onde tu está, lá a mão de Deus alcança você. Bendito é o nome de Jesus. Então o lugar não é argumento favorável. Deixa eu me adiantar. Então esse é o primeiro argumento que eles usam para não se envolver. Senhor, despede o povo porque o lugar não dá certo. Senhor, despede o povo porque o lugar é inapropriado. Segundo argumento: e a hora já é avançada, já é tarde demais, não dá tempo. Se fosse mais cedo, Senhor, só pelo lugar nós ia na cidade e voltávamos. Mas o negócio não é só o lugar, o negócio é o horário.
Tem gente achando que é novo demais para se envolver, tem gente achando que é velho demais para se envolver. Tem gente achando que é ocupado demais e que é só ele que é ocupado para não se envolver na missão. Para com isso. Tu não é mais ocupado do que Jesus. A Bíblia diz exatamente nesse contexto que ele estava tão ocupado que ele não tinha tempo nem para comer pão. Que negócio é esse que nós estamos tão ocupados que não temos tempo para o Deus que nos dá todo o tempo? Nunca esqueça que o tempo, todo o tempo tem tempo no tempo de Deus. Até o tempo tem tempo de gerar o tempo. Você tem tempo sim. Nós temos tempo sim. Nós crentes, eu estou falando nós cristãos, servos do Deus vivo, não podemos usar o argumento de que a hora já é avançada demais para não se envolver na missão. Ó queridos, o relógio está passando a hora e nós precisamos usar o tempo que temos na geração que estamos vivendo para alcançar a todos que estão ao nosso alcance. O que disse o apóstolo Paulo? Pregue a tempo e a fora de tempo. Bendito é o nome de Jesus. Deixem dizer que você é chato, deixem dizer que você é antipático, quadrado, deixem dizer, eles dizem até que a gente é abestado, fanático, religioso. Deixa dizer, não, mas não é isso. E o que é? É amor a Jesus e aproveitando o tempo. O que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12? Remi o tempo, aproveita o tempo, aproveita a oportunidade. Jesus não é só o lugar, é o horário avançado. Para com isso, fecha a empresa mais cedo, se programa, mas não sacrifica o culto, não sacrifica a missão. Deus te chamou para a missão dele, Deus quer te envolver na obra dele. Não sacrifique o culto pela tua correria desenfreada, não sacrifique o culto, não sacrifique o teu chamado, não sacrifique a missão. Confia em Deus, porque Ele é provedor. Não importa se é deserto, não importa nada disso, o lugar não importa, as circunstâncias não importam. Deus é soberano para prover em qualquer lugar e em qualquer circunstância para a glória do seu próprio nome. Senhor, o negócio é que já está tarde. Ah, queridos, você já viu? Olha isso aqui, você já viu com certeza alguém que aceitou a Jesus, aí ele passou a vida toda ouvindo o convite, aí ele, depois eu vou, aí ele vem velhinho. Eu já vi tanto isso. Aí ele vem velhinho, aí quando ele vem, ele diz assim: ah, mas se eu soubesse, eu teria aceitado quando era jovem. Perdeu muito tempo. Graças a Deus que encontrou a salvação. Graças a Deus que encontrou a salvação na velhice. Mas ele vai lamentar que perdeu tempo. Mas deixa eu dizer aqui, você não é jovem demais para se envolver na missão. E você, meu amigo, que já está em idade mais avançada, você não é velho demais para se envolver na missão. Não, Senhor. Deus usa o novo e Deus usa o velho. Deus usa o homem e usa a mulher. Vamos parar de usar o argumento de que não temos tempo, de que somos ocupados demais, de que estamos envolvidos demais com as coisas desta vida e não podemos nos envolver na missão. Não, Deus tem um chamado sobre a tua vida. Deus chamou a igreja, Deus selecionou a igreja para a sua missão. Claro que dentre a multidão da igreja Ele seleciona alguns especificamente, mas a igreja é a responsável primária, maior, por esta grande e poderosa obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa-me adiantar então sobre a hora. É o argumento segundo que eles usaram, e o versículo continua, versículo 15: a hora já é avançada, despede a multidão, Senhor, para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Versículo 16: Jesus porém lhes disse: não é necessário, não é mister que vão. Olha, irmãos, que coisa interessante. Versículo 17: então eles, versículo 16: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Agora o negócio apertou. Agora os discípulos estão dizendo: manda o povo embora para eles mesmos comprarem para eles. E Jesus disse: não é. Essa palavra mistério, você pesquisar ela, você vai ver que ela significa necessário ou não. Jesus está dizendo basicamente isso aqui, ó: não é necessário que eles vão. Vocês é que têm o dever, a responsabilidade de dar a eles comida. Bendito
Bendito é o nome de Jesus. Irmão, Jesus deu um aperto neles. Não tem aquele nosso dizer maranhense? Jesus apertou sem abraçar. Jesus apertou eles sem abraçar. Eles estão querendo assim, ó, despede o povo, Senhor. Manda esse povo embora. Manda eles, Senhor, já é tarde. Eles passaram o dia aqui, estão com fome. Manda eles comprar comida. Jesus disse, não é necessário que eles vão comprar comida. Não é necessário que eles vão embora com fome. Vocês é quem vão dar comida. Aí os discípulos pularam lá fora, quer ver? Versículo de número 17. E eles disseram, não temos aqui, Senhor, o suficiente. Essa aqui é a terceira desculpa. Sabe qual é a terceira desculpa? O que nós temos é pouco demais para tanta gente. Tem gente que diz que é pobre e por isso não contribui em missão. Tem gente que diz, olha irmãos, o que eu tenho é tão pouco, mas é tão pouco, irmão. Eu disse tão pouco, mas é tão pouco que não dá para mim contribuir em missão. Não tem ninguém pobre porque contribui em missão. Tem pobre que não contribui, mas não tem nenhum pobre porque contribui. Ninguém fica mais pobre porque contribui em missão. Se Deus não lhe prosperar porque você contribui, porque você é fiel, tenha certeza de uma coisa, o que você tem não diminuirá. Existe uma lei chamada bíblica, a lei da semeadura. Irmãos, quem planta colhe. E a Bíblia diz que quem planta mais, com certeza colhe mais. Mas, escute aqui, o terceiro argumento que eles usam para não se envolver na missão é sobre o que tem. O que temos aqui, lembra o rapaz que estava lá, com 5 pães e 2 peixes? João escreveu isso. João descreveu que tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mateus não dá desse detalhe de que tinha um rapaz, mas já João revela e diz que tinha um rapaz. Trouxeram o rapaz, que tinha alguma versão chega a dizer que era um menino. Trouxeram o menino e pegaram os 5 pães do rapaz, que era o seu lanche. Alguém chega a dizer que era o seu lanche, era o seu jantar. Os 5 pães de cevada e os 2 peixes. Há uma versão que chama peixinhos. Não sei se é porque era um peixinho muito pequeno. Talvez era uma piaba. Pense comigo, nossa cultura. Era 2 piabinhas. Pense comigo. Quem está me entendendo, diga amém. Eram 2 peixinhos e 5 pães de cevada. O rapaz estava lá com eles, provavelmente na sua mochila, no seu alforje, para depois da ministração, depois de Jesus passar pela fileira onde ele estava curando os enfermos, ele comer o pão com peixe. Só que André achou ele. André estava andando entre a multidão e achou, olha Senhor, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Aí alguém se levanta e diz assim, mas o que nós temos não dá. Deixa eu lhe dizer, o que nós temos, o que você tem, o que eu tenho, de fato não dá. Mas só não dá se ficar na nossa mão. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Só não dá se ficar na tua mão. Só não dá os 5 pães e 2 peixes. Só não dá se continuar na nossa mão. Mas se passar pela mão de Jesus, ai, irmão, isso aqui é maravilhoso. É porque o milagre da multiplicação não acontece na mão do menino, não acontece na mão dos apóstolos, acontece na mão de Jesus. Sabe por que muita gente está olhando para o que tem, dizendo que é pouco e não dá? Aí ele fica com medo de dar os 5 pães e 2 peixinhos e ficar sem o que comer mais tarde. É porque ele está olhando e está vendo tanta gente e está dizendo não dá para tanta gente. Para de olhar para a multidão que tu tem que alimentar e olha para Jesus que faz o milagre da multiplicação. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. O milagre acontece na mão de Jesus. Versículo número 18. Olha, quando os discípulos disseram o que nós temos aqui não dá, é o que muita gente diz. Olha Senhor, eu só não dou porque eu não tenho, o Senhor sabe. Ó Senhor, eu não, o que eu tenho não dá. Ó Senhor, eu sou muito pobre, Senhor, eu só ganho auxílio. Senhor, eu sou muito pobre, eu só tenho um salário. Senhor, eu sou muito pobre, eu só tenho 2 salários, 3 salários. Irmãos, eu preciso dizer isso aqui. E eu digo isso aqui com temor e com amor aos meus irmãos, a igreja de Deus aqui nesta noite. Eu sei também que estou diante de uma igreja que faz a obra missionária, mas com certeza Deus tem uma palavra a alguém aqui nessa noite de forma específica. Bendito é o nome de Jesus. Tem gente que está gastando mais no pet shop com o cão, com o cachorro, do que na obra missionária, irmãos. Tem gente que está gastando mais com alpiste para passarinho que está preso, que deveria estar solto, do que na obra missionária, irmãos. Tem gente que está dizendo que não tem condição de fazer a obra missionária, mas está gastando mais na sua própria vaidade do que na obra missionária. Nós não podemos sacrificar o da missão na nossa vaidade. Nós não podemos sacrificar o da missão nos nossos bel prazeres. Não, Senhor. Nós não podemos sacrificar o da missão de Deus naquilo que é fútil, naquilo que é passageiro,
passageiro, naquilo que é supérfluo, naquilo que é desta vida. Bendito é o nome de Jesus. Tire os seus olhos da multidão, achando que o que você tem não dá para toda a multidão, o que você tem não dá na sua mão, mas se nós entregar na mão de Jesus, o milagre acontece e o nome dele é glorificado. Bendito é o nome de Jesus. Eles estão argumentando para não participar da missão, eles estão argumentando para não entrar na missão, mas Jesus quebra todos os argumentos deles e diz assim: tragam aí o que vocês têm, entregue na mão de Jesus o que você tem. Por que é que você está temendo entregar nas mãos de Jesus? Irmão, é porque é pouco, porque tu ainda não entregou na mão de Jesus. Guarde isso aqui no seu coração. Depois que a gente entrega nas mãos de Jesus e Ele faz um milagre, até a sobra do milagre é maior do que o que a gente tem sem o milagre de Jesus. Porque depois do milagre a Bíblia diz que o que sobrou foram 12 cestos cheios, não foram 5 pães e 2 peixes. A sobra do milagre é maior do que eu posso reter. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Jesus? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você acredita nesta palavra? Se nós acreditar, aleluia, ela tem poder sobre a nossa vida. Se a gente não acreditar, ela continua sendo a verdade. Só não é poder em nossa vida porque a gente não crê, porque Deus opera na vida de quem crer. E quem proclama, e quem crê proclama, quem crê proclama, quem crê fala, quem crê profetiza. Tem muita gente que fica olhando: para que isso, para que aquilo outro, para que ele profetiza, para que ele fala, para que ele diz isso, porque fala aquilo, é porque crê, porque quem não crê não diz, porque quem não crê não diz, e quem não crê também, além de não dizer, também não vive, mas quem crê, além de dizer, vive para a glória de Deus. Bendito é o nome de Jesus. No verso 18, trazemos aqui. No verso 19, a Bíblia diz que Jesus começou a organizar. Não dávamos para falar sobre isso aqui, não dá para falar. Jesus mandou eles organizarem a multidão, e eles se assentaram, verso 18, sobre a erva, sobre a relva. Irmãos, aí Jesus tomou os 5 pães e tomou os 2 peixes. Aleluia. Mas isso aqui enche meu coração de alegria, eu creio nisso aqui. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Escute isso aqui, versículo de número 19, nós estamos lendo. Os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. O milagre acontece na mão de Jesus, não é na mão do menino, não é na mão dos apóstolos, não foi na mão de André que trouxe o menino, não foi na mão do menino, é na mão de Jesus. Só que olha o que Jesus fez. Jesus tomou os pães e os peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou os pães e os peixes e partiu os pães. Ai, irmão, isso aqui é extraordinário. Sabe por quê? Sabe por que muita gente tem medo de entregar para Jesus e não entrega? É porque Jesus vai partir. E tem gente que não suporta ver o que estava na mão dele sendo partido. Mas Jesus é tão maravilhoso que não foi só esse pão aqui que ele partiu. Ele partiu o pão que ele chama da sua carne. Quer ver? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Na transição da Páscoa para a ceia, aquilo que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor, a bendita Santa Ceia do Senhor. Jesus naquele dia, após eles comerem, a Bíblia diz que ele ergueu o pão, abençoou e partiu, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Queridos, quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, e no versículo 17 em diante, que ele vai aconselhar os ricos, ele ensina uma coisa importante aos ricos. O que foi que ele diz? É que os ricos devem repartir o que tem. Mas me diga, irmão, se não é verdade, se não é uma das coisas mais difíceis hoje, onde o ego humano parece que cresce cada vez mais. Cada dia que se passa, as pessoas estão mais egoístas. Se ele está bem, se a casa dele está bem, se a família dele está bem, ele está lá se importando com quem está com fome, ele está lá se importando com quem está pendengando, passando
passando mal, necessidades. Se ele tem 5 pães, se os pães estão na mão dele, se os peixes estão na mão dele, ele está lá preocupado em botar na mão de Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque muita gente já sabe que se ele botar na mão de Jesus, Jesus vai partir. Mas entenda uma coisa, tu não vai ficar sem alimento também. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, quebrar esse ego, quebrar esse egoísmo, quebrar essa centralidade da gente mesmo, de pensar só na gente, só na nossa tenda, só na nossa casa, só na nossa família. Nós não temos um Deus aldeão, nós não temos um Deus que é pajé, nós temos um Deus de todo o mundo, nós temos um Deus de toda criatura, nós temos um Deus que nos mandou ir até os confins da terra, e Ele nos mandou até o confim da terra, para nós distribuir o pão da vida, que é a mensagem do Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. A igreja está incumbida da missão de espalhar, de distribuir, de partir o pão a todas as pessoas. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Quem entende essa palavra e pode levantar a mão e adorar o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Então muita gente tem medo de entregar porque vai ser partido. E uma das coisas é que Jesus partiu e deu aos discípulos, os discípulos à multidão. Muita gente disse: não vou dar, porque quando eu entregar, vai ser entregue para fulano, fulano para fulano, e eu vou ficar aqui sofrendo, penegando. Para com isso, aleluia. Ninguém perde a entregar para Deus, ninguém perde a entregar para o Senhor. Entrega na mão do Senhor, deleita o teu coração nele, confia nele, é Ele quem te sustenta. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Bendito é o nome de Jesus. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. A gente não pode orar dizendo: me dá o pão da semana toda, Senhor, me dá o pão do mês todo, Senhor, me dá o pão de todo o ano, Senhor. Não, Senhor, o pão é de cada dia. Por quê? Porque Ele é o provedor. O maná que caía e que caiu durante o período de 40 anos no deserto, não caiu no primeiro ano suficiente para os demais anos. Não, era todas as manhãs caía o maná, que era para o povo esperar em Deus, confiar em Deus, que acolham hoje, ajuntem hoje só para hoje, e amanhã, Senhor, esperem, confiem, que amanhã eu vou mandar, que amanhã eu vou prover, que amanhã eu vou enviar. Confia no Senhor, entrega nas mãos dele, deixa Ele repartir com quem quiser, deixa Ele distribuir com quem quiser. Confia nele, que Ele não vai deixar faltar a você, que entregou nas mãos dele aquilo que estava nas suas mãos. Deixa eu caminhar para concluir, que meu tempo já foi, pastor Ernesto. Ele partiu, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Aqui está a nossa tarefa, é em distribuir entre a multidão. Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, e o texto diz que a multidão comeu, a multidão se saciou, a multidão ficou satisfeita e sobrou. Eu concluo dizendo aqui aos irmãos que Deus nos quer envolver na missão. Ah, irmão, mas o negócio é o lugar. Não, o lugar não é. Irmão, mas é porque é a questão do tempo, é porque eu não tenho tempo. É não, assuma que não é. Ah, irmão, é porque eu sou muito novo. Aproveite a tua juventude. Ah, irmão, é porque eu sou muito velho. Aproveite os teus últimos dias. Aproveita até o último tempo. Você só vai diminuir a intensidade e a velocidade, só não pode cansar as mãos, parar as mãos. Continua trabalhando. Bendito é o nome de Jesus. Tu só vai diminuir a intensidade. O jovem vai correndo mais rápido. O jovem chega primeiro. O jovem chega lá mais rápido. O jovem chega lá com mais gás. Tu vai chegar mais devagar, mas vai chegar. Aleluia. Só não podemos é parar. Só não podemos é largar. Só não podemos é abandonar. Só não podemos é deixar de fazer. Porque aquele que nos comprou e pagou, comprou e pagou, comprou e pagou. E o apóstolo Pedro diz: não foi com ouro, não foi com prata, nem com coisas corruptíveis dessa vida, mas foi com o seu precioso sangue. Ele comprou e pagou. Ele não deve a ninguém. Ele cumpriu, satisfez a exigência da justiça do Pai. Nós fomos comprados, resgatados da nossa vã maneira de viver, e Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nós anunciarmos. Lucas capítulo 4 verso 18 e 19 em diante, ele disse assim: para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu concluo dizendo que o que nós temos só não dá se continuar na nossa mão, mas se nós entregar nas mãos de Jesus, não só para nós e para nossa família teremos,
mas outros milhares serão alimentados por aquilo que nós entregamos ao nosso bendito Senhor. Pense comigo, irmãos, aquilo que o rapaz tinha, 5 pães e 2 peixes, vamos pensar, era o seu lanche, era o seu jantar, após a ministração, a pregação. O que ele tinha só dava para ele, mas quando entregou a Jesus, 15.000 pessoas comeram, se satisfizeram, se alimentaram, homens, mulheres e crianças, milhares e milhares de pessoas. Entregue o que você tem nas mãos de Jesus, você não vai ficar sem, o Senhor vai te recompensar. Eu lembrei do que disse Pedro, Marcos capítulo 10, o apóstolo Pedro chegou para Jesus, depois de Jesus dizer que é difícil um rico entrar no reino de Deus, o apóstolo Pedro chegou: e nós, Senhor, que largamos tudo, nós deixamos a nossa esposa, deixamos mãe, pai, filho, terra, deixamos a rede, o barco, pai, deixamos tudo. O Senhor Jesus, 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna. Quem entrega nas mãos de Jesus não perde, quem entrega nas mãos de Jesus não perde, quem entrega nas mãos de Jesus não fica pobre, quem entrega nas mãos de Jesus não mendiga, quem entrega nas mãos de Jesus prospera. E prosperidade não é juntar tesouro na terra, prosperidade é tesouro no céu, tesouro no céu, tesouro no céu. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Glória a Deus. Vamos colocarmos de pé.